Olá, caros internautas, caros telespectadores, Cláudia de Bulhões novamente com vocês. Muito obrigada por nos atender, ligando a sua TV, ligando o seu computador e ligando o seu celular. E depois do programa ou durante o programa, nós já estaremos no YouTube da TV Assembleia, que muito eu agradeço por aqui estar. Mas hoje, continuando nossos programas de cultura, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje, para comemorar mais um evento cultural, que é o nosso programa, nós estamos aqui com um grande poeta. Grande no tamanho, grande na escrita. Vocês imaginem que a gente, para escrever um livro, é uma coisa... a gente faz um de 2 em 2 anos, outro de 1 em 1 ano. Ele já tem 18 livros editados, porque a gente pode ter livros dentro do computador, mas ele editado. Sabe de quem se trata? Do querido Ari Lins Pedrosa. É um prazer ter você aqui. Obrigado aí a minha amiga Cláudia pelos elogios, né? Mas são anos árduos de luta, né, de trabalho, e que a gente vai se dedicando. Eu acho que eu durmo, acordo com a poesia, né? A poesia, ela faz parte de minha vida, né? Eu queria só me autodefinir com um poemazinho que eu tenho. Eu sou igual a uma jangada em alto mar. A solidão vicia, a jangada é viciada. Que coisa bonita! Com essa pequena demonstração, vocês vão ver o que nós vamos mostrar ao longo do programa. Ari, você teve e tem uma profissão e uma função bem diferente de ser um poeta. Eu sempre digo que bancário, a maioria gosta de escrever, a maioria gosta de ser poeta por causa de sair um pouco daquela rotina. E você, por que virou poeta? Cláudia, é uma coisa interessante, né? A minha profissão era totalmente alheio, porque eu já estou aposentado desde o dia 15 de abril de 2019. Nossa, ele marcou o dia, sabe a hora? Sei, 14 horas, porque foi uma coisa marcante. Eu fui chutado da empresa, né? Aí uma pessoa que dá 35 anos a uma empresa, chegou a empresa nova e sem nenhum respeito às pessoas que ali estavam, né? Eu me senti desrespeitado, né, naquele dia, né? Um rapaz me veio, tinha sido acordado que eu sairia dia 30 de abril, mas a conjuntura da empresa achou que eu deveria deixar a empresa naquele momento. O rapaz foi lá todo sem jeito, trouxe o material, desculpa o desabafo, viu? Mas eu teria que fazer esse desabafo porque eu tenho 35 anos naquela empresa de respeito, de carinho de todo mundo, e eu não esperava um presente desse na saída, né? Então, nessa saída, Cláudia, o rapaz me entregou e ficou todo chateado. Disse, não, você está fazendo sua função. Saí de cabeça erguida, fui auditor dessa empresa por 11 anos, trabalhei no setor de arrecadação por 20 e poucos anos, mais ou menos. Não caí na auditoria, isso houve uma seleção da Eletrobras. A empresa que eu estou falando era a Eletrobras, que eu trabalhei, e a antiga CEAL, né? Trabalhei nesse veículo e tive muitos amigos. E foi aí, talvez, que a minha parte literária se fixou, né? Tinha um chefe meu que dizia que baixava uma entidade em mim, porque eu estava cheio de papel, cheio de coisa para resolver, eu botava de ladozinho, enquanto eu não despejasse o que tinha dentro de mim, eu não continuava e voltava para o trabalho normalmente. A sua pergunta, ela me pergunta, como é que você, né, desviou para esse sistema de poesia com tanta coisa, né? Eu acho que era mais um cano de escape. E depois eu vejo que é a minha respiração. Não foi só cano de escape. Depois eu vou sentindo que é uma respiração. No curso de pós-graduação que eu fiz, auditoria e controladoria no SESMAC, você vê que eu contagiei a turma, que eu tenho as apresentações. Vocês sabem que no curso de controladoria você tem, são 2 dias, mas tem que fazer uma apresentação. E nessa apresentação eu sempre ficava como o cara que ia apresentar o grupo. E eu aproveitava um poema. No primeiro era um poema sobre o amor, e eu coloquei, mais ou menos a matéria era sobre débito e crédito, e eu transformei aquilo em débito e crédito. No momento assim do poema eu tirava o que era amor, botava débito e crédito,
E o Ainda lembra? Não, não me lembro bem dele, mas não. Quer dizer que você tirava o amor e botava colocava o débito e crédito. Dava certo. E no final eu dizia, quem não vive sem o danado da paixão? Eu dizia, quem não vive sem o danado do empréstimo? Né? O professor adorou e tudo, e o pessoal ficou assim. Aí o grupo meu sentou e disse, você é cara de pau. Porque pegar um poema desse, fazer um negócio desse, não, o importante do artista é o improviso. Ele tem que aprender na hora também, ele está todo arrumadinho, tudo, mas tem gente que puxa que é para ver se o cara tem firmeza mesmo naquilo que ele faz. Então, para mim, foi um desafio. Então, pronto, meu amigo, aí ali ficou. Todos os professores, tem um poema. Quem fazia as apresentações era eu, fazia alguma coisa dentro da matéria, né, e a gente apresentava. E nisso aí eu lancei o livro Meus Estados, Meu País, dentro do SESMAC. O professor era um professor César, que era do Rio de Janeiro, de Pernambuco. Ele chegou para mim e disse, é você que nessa sexta-feira vai fechar... Você trouxe esse livro? Não. Vai fechar o SESMAC? Aí eu disse, não, professor, vai ser na aula do intervalo e a minha turma, a gente promete que com 15 minutos vai estar tudo resolvido. Aí veio a diretoria do SESMAC, veio tudo. E numa das entrevistas tinha um rapaz que a menina fez essa pergunta, disse, como é que vocês convivem numa coisa que é só exatas? Um cara com poesia aqui dentro. Disse, não, ele é envolvente. Ele envolveu a gente está envolvido com ele e a gente está com ele. E a gente aprende muito com as coisas dele e tudo, porque né? você é contador. Sou contador. Contador, eu sempre digo assim, contador formado. Porque a maioria dos contadores por aí são técnicos de contabilidade. Não tenho nada contra. Não, mas exato, é como eu falo, enfermeira diplomada, contador diplomado e formado, não é? Aí você é contador. Contador. Mas, Cláudia, eu queria terminar essa sua pergunta com esse poema. Desvencilhando, que foi feito naquele dia que a empresa me botou para fora. Naquele dia que eu me senti magoado, né? Foi mais ou menos isso. Técnico em estradas, a estrada foi curta. Estagiário e bancário, aprendi a lidar com pessoas e vi o efeito hemiplégico do lucro. Contador e auditor, mero coadjuvante. Escritor, libertação da alma, no mais puro sentido. Sonhador irrecuperável. Desprezando tudo o que é deletério. Entre ida e vinda é aonde me encontro. Isso foi feito na hora da minha saída, dia 14 de abril de 2019, às 14 horas. Isso foi na sua saída? Na minha saída. E qual poema você, quando foi fazer a apresentação, que você diz, veio o diretor do SESMAC? Veio... Não, foi o livro, né? Foi Meus Estados, Meu País, que deu ao amigo Ademir, que ele tem bairros de Maceió, acho que você conhece, que ele está no site e tudo, ele disse, por que não fazer os bairros de Maceió? Aí o bairro de Maceió está aqui. Aí eu me senti assim, eu digo, não gosto de ser cobrado para fazer as coisas assim. Mas ele disse, não, vamos fazer com calma. Aí eu digo, vou por ordem alfabética. Ele disse, não, tá certo. Aí fiz o primeiro, mostrei a ele, aí passou mais uns 6, 7 meses. Cadê? Eu digo, emperrou, eu não faço. Comecei a visitar os bairros, comecei a ler também pelos bairros, mas eu não queria o que estava escrito, eu queria o que eu sentia sobre cada bairro. Então eu consegui os 50 bairros, aí chegou no final de um ano, eu disse a ele, está fechado e o livro já está na gráfica. Pronto, aí andamos com ele por aí, com divulgação do livro, o livro foi premiado também naqueles notáveis do prêmio do Carlito, né? E que é tão importante aquele prêmio, porque é muito assim, informal. Exato. Não é? Né? Mas você vê, eu acho que aí ele consegue trazer toda a cultura de Alagoas a um momento só, né? Aí é onde a gente conhece pessoas, onde a gente revê os colegas que estão muito distantes de todas as áreas, né? E com essa aí me deu um estalo, eu comecei a fazer Alagoas, Meu Amor. Mas você vai me permitir? Não. Porque eu vou ler aqui no livro dele, Bairros de Maceió, eu vou ler o que ele escreveu para a minha praia, para Jacarecica, que é a praia mais bonita de Maceió. Não adianta ninguém dizer que não é, porque é. Certo. E tem um detalhe, é a única praia que tem casa à beira-mar dentro de Maceió. Não é? E hoje está assim com um trânsito por ali, com a estrada desviada. Então, Jacarecica já foi aquela coisa antiga, né? Hoje é moderna. E com o modernismo veio este poema. Ari Liz Pedrosa, Jacarecica. Suas praias de águas límpidas e marés contidas. O bairro é uma fonte de lazer, surf, barzinhos e cervejas gelada.
Água de coco mata a sede. Entre fazendas, sítios e chácaras, o luau à beira-mar. A pracinha do senhor Jarmelino, isso, meu amigo que já partiu para o Oriente, logo batizado de Eco 92, é ponto de referência até no exterior. A Poça do Jacaré, ou seja, lá o que for, o bairro é o encanto de Maceió. Muito obrigada por ter escrito por Jacarecica. Porque cada bairro ele tem um poema. Exato. Tem um poema. E tem a área de cada... o tamanho, né? De cada área, bairro, né? Qual é o maior bairro de Maceió? Você ainda lembra? Benedito Bentes. Benedito Bentes. Muito bonito. E Jaraguá, você escreveu aqui, e tal, Jaraguá está se revitalizando. Né? Deixa eu fazer uma observação aí. Deixa. Estava eu em casa, né? E um colega liga apressado para mim. Ari, você está vendo isso? Está acompanhando o problema do bairro do Pinheiro Todes? Tem um geólogo aí com chapéu. Veja o que é que tem atrás dele. Tem Ari Lins Pedrosa. Poxa, o que é isso? Na parede. Não sei. Eu fazia parte do coro da Eletrobras, né? O Reluz, né? E nisso o Reluz, não foi o Reluz, foi o coral da Saúde que foi cantar lá para o prefeito no auditório. Os meninos olharam lá e esse poema está na parede do auditório da prefeitura lá, né? Isso ali. Aquele nome que aparece, aquilo tudo, é seu poema sobre Jaraguá. Tá lá. Digo, olha que coisa maravilhosa. É ótimo, e é esse aqui. Esse aí. Tá lá. Claro, meu telespectador e meu caro ouvinte, que você quer que eu leia este poema. Não, quem vai ler é o dono do poema. Mormaço vindo do mar, o cheiro de amor vindo das jangadas, o gosto de açúcar vindo das esquinas é a alma do Jaraguá. Bairro antigo, mais antigo que a capital, oriundo de um engenho de açúcar, guarda os segredos da antiga sociedade, alguns esquecidos, outros revelados. Foi a fina flor da sociedade, comércio, porto e lazer, não podemos esquecer. Hoje é um bairro histórico, relato vivo deste povo, dormindo sobre o seu passado. Olha, eu não sou poeta, né? Aliás, me desculpe o meu amigo Moésio Vasconcelos, que sempre me corrige, que diz, não é poeta, doutora Cláudia, é poetisa. Mas eu, desde que morava no Rio, que nós nos intitulamos poetas, ao invés de poetisa. E ele corrige, poeta Moésio. Então, eu acho que quem tem o dom de escrever, a minha irmã faz poemas. Aí você deve conhecer o José Gonçalves. Você conhece? Pois é, o José Gonçalves diz, a Tereza é diferente. A gente vê um saco jogado na areia, aí diz assim, um lixo. Tereza não, vai fazer um poema sobre aquilo que está na beira-mar, está com a água levando para lá e para cá. Olha, até rimou, para lá e para cá. Cada um tem um pensamento, não é? Cláudia, nesse novo livro aí que você deve falar ainda sobre as vogais, eu tive em alguns colégios e umas crianças me perguntavam, entre idade variada de 3 a 8 anos, me perguntaram o que é poesia. Eu fiz o seguinte exercício com eles. E nós vamos terminar o bloco com você dizendo esta poesia. Tá bom. E eu disse mais ou menos assim a ele, tinha um quadro, eu pedi que eles ficassem 1 minuto olhando o quadro. Depois pedi que eles fechassem os olhos. Era um quadro de uma paisagem. E tinha um lago. Os meninos diziam, não, eu vi um desenho, outro eu vi, uma menina disse, eu vi um espelho d'água. Eu digo, está aí o pingo de poesia que tem em você. Você é uma poetisa, uma poeta, pode trabalhar. Trabalhe bem isso aí, porque você tem a sensibilidade de ver a poesia. Numa manhã de domingo, nasceu a maior alegria da minha vida. Como pode um choro ser o melhor som do mundo? Mas logo esse choro de vida se transformou em choro de preocupação, porque meu pequeno Lorenzo nasceu antes da hora, prematuro, e teve que ir para a incubadora. Ver ele ali, tão pequeno e frágil,
foi muito difícil. Até que uma ajuda começou a mudar tudo. Para nós, aquele gesto se transformou em alívio e alegria por ajudar a salvar a vida do Lorenzo. Por isso, se você pode doar, procure um banco de leite humano. Faça sua doação e incentive outras mulheres a também doarem. Qualquer quantidade pode fazer toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Caro telespectador, caro internauta, voltamos aqui nesse papo literário de poeta com Ari Pedrosa. Ari, você ia falar, nós combinamos que terminaria o bloco com você dizendo o poema. Você pode dizê-lo agora? Pronto, eu vou... Um poema que foi uma estrutura que eu criei, isso há uns 10 anos atrás, se chama Raineto, né? Rai com H? Rai com H, Raineto. Ele já está em 88 rainetos que eu já fiz, né? Um deles é o Veludo da Uva, foi um livro que eu ganhei um prêmio em 2000 da Academia Alagoana de Letras, né? Um prêmio lá que nós recebemos. Tudo é cruel e cru. Espelha o absurdo. As ruas são verdadeiros tabuleiros de xadrez, onde todos topam e não vê. É tudo translucidez. São rejeitados, deitados no chão, sem acalento, sem generosidade, sem coração, tudo sombrio. O jogo é podre, esdrúxulo, sem perdão. O moribundo deste sistema perde o tesão. Restos humanos sobrevivendo como infectos. Você tem cada poema assim que também sacode a pessoa, né? Esse foi um Raineco. Raineto, 86. Com T. Com T, Raineto. Eu botei Raineco. Eu juntei o Haikai e o soneto, né? E criei a minha formazinha de poesia, né? Que eu gosto de brincar, né? E você já falou sobre esse Raineto em algum lugar? Porque é importante, é uma criação sua. Ele está no livro o Veludo da Uva e nos Bichos, que em 88 nós ganhamos um prêmio com esse livro aqui. E é um livro infantil que é só sobre os bichos. E é só Raineto, só tem Raineto. E você aqui escreve, porque eu confesso, eu ainda não li todos, não é? Mas você escreve aqui e descreve o que é um Raineto? Descrevo. Tá, porque é importantíssimo. Aqui, nos livros estão tudo documentados. Aqui esse é de Rainetos. Os bichos, para criança. Premiado também pelo Prêmio Notáveis, né? Isso. É para criança. Cláudia, eu tô me apaixonando de escrever para criança, sabe? E eu não deixo de fazer a minha parte para os adultos, para a coisa, mas é muito encantador escrever para criança, porque eles são muito sinceros. Quando a gente vai para uma palestra ou um colégio conversar, é cada pergunta, que tira você do sério. Isso é bom, é gostoso, porque é o que eles estão sentindo, é o que eles estão vendo. O adulto, ele tem mais um pouquinho de não querer ferir o escritor e tudo, eles não estão nem aí. Eles querem a resposta deles, né? Eu vou lhe interromper para contar uma coisa que eu sempre conto, do qual eu me orgulho. Flimar, Marechal Deodoro. Carlito me chama para uma participação. Lá fui eu, 2h da tarde para o auditório. Eu digo assim, de uma entidade lá. Eu disse assim, não vai ter ninguém, né? Daqui a pouco toca entrar criança, adolescente. E para falar sobre o quê? Mal de Alzheimer. Aí eu virei para minha irmã e disse assim, Tereza, eu vou falar sobre o mal de Alzheimer para essas crianças. Aí a Tereza, minha irmã, que é muito assim, muito firme, aí disse assim, Cláudia, você já falou coisas muito mais difíceis em outros lugares. Aí eu peguei aquilo, eu tinha um telefone que fazia, data show. Aí comecei a projetar. Carlito, você me deu uma experiência ímpar. As crianças e os adolescentes, criança eu digo, a partir de 8 anos, 9 anos. Exato. Aí começaram a desenvolver o mal de Alzheimer com o que via em casa. Então é isso que meu avô tem, então é isso que meu pai Interagiram tem. Olha, com eu você. fico toda arrepiada, Ari, quando eu lembro disso.
Foi uma maravilha, porque o negócio é a gente ser espontâneo e ter criatividade quando vai falar. Não pode seguir roteiro, não é? Não Com a se palavra perde. novamente. Eu tinha que falar para o meu Não, telespectador isso. É encantador, Cláudia. Eu fiz o livro do ano passado que ganhou, que foi Vogais Atrevidas Consoantes Inibidas. Eu tinha um projeto de 2 livros, né? Era esse e a Tabuada Maluca. Por que isso? É como eu disse a todos eles que eu fui aos colégios. Se você domina a letrinha, se você domina as sílabas, se você já consegue fazer as palavras, se você consegue fazer um texto e ler e entender o que escreveu e que alguém escreveu para você, você já está com meio caminho andado. Outra coisa, se você domina as 4 operações, soma, subtração, adição e subtração, em todos os sentidos, juntou esses 2, você está com uma base fabulosa para o que vem pela frente. E é isso, a Tabuada Maluca, ela não quer ser uma tabuada, ela quer ser de uma forma mesmo, o projeto é para 100 quadras, né? São quadrazinhas, e brincando com a criança mesmo, interagindo com ele, fazendo conta de multiplicar, depois da conta de multiplicar faz uma conta de dividir, depois pergunta quanto é que ele tem no bolso, e dividindo fica quanto. Nessa fase assim de brincadeira mesmo, que a criança vai pegar isso aqui e vai gostar no mesmo espírito das vogais, né? As vogais está encantador. Eu queria fazer, Cláudia, um livro com bem ilustrações e tudo, mas o preço é muito alto. Muito então, alto. E ainda mais me por ajudaram, colorido. e me ajudaram a fazer esse livro, essa vogais aqui, e agora com esse estilozinho assim que eu achei maravilhoso, que é a criança pinta, a criança coloca a fazer as observações dela, se ela não gostou da quadrazinha também ela escreve, o livro é dela, ela faz o que quiser. Então, era esse o propósito, né? Você alcançou o seu propósito, mas aqui tem uma coisa espetacular. É um prefácio que foi feito pela Zélia Gattai Amado. Você ia passar batido. Muito interessante. Sucesso para o seu livro Vogais Atrevidas e Consoantes Inibidas. Caro Ari Lins Pedrosa, com meus agradecimentos, receba um abraço. Zélia Gattai Amado. Esse livro é a 2ª edição, né? Essa aí já foi a 1ª edição que veio e eu achei muito interessante e coloquei essa parte dela. Foi em 2005 que saiu a primeira. Foi uma brochurazinha, um negócio mais acanhado, mas a gente conseguiu êxito em colégio e tudo. E com esse agora foi que a Bienal foi a melhor Bienal que eu fiz. Como eu digo a vocês, eu sou, como diz Diógenes Tenório, escritor e poeta, diz que eu sou um Dom Quixote da poesia lagoana. Eu fiz um avental e coloquei todos esses livros aqui. E comecei a passear ali pela praça de alimentação, que coisa pelos linda. intervalos. Aí algumas crianças Muito olhavam, lindo. aí eu chamava para conversar, né? Tive 2 lançamentos, um lançamento na UFAL, né, naquela praçazinha que eles têm lá, e um pela Biblioteca Pública, da qual participo todos os 2 anos que acontece, eu estou participando com eles. Teve um senhor que disse, meu amigo, eu quero levar 2 livros desse seu. Se ele estiver me escutando, ele vai se lembrar dessa história. Quando ele disse, vocês recebem cartão? Minha filha que estava computando a parte dos livros. Ele disse, não recebemos cartão. Ele disse, eu estou com dinheiro para um. E o outro livro para quem era? Isso é para o primo dele que gosta muito de livro. O senhor vai levar o outro livro. E como é que vai ficar no prejuízo? Não existe prejuízo nisso não. Não existe, meu amigo. Cultura não tem prejuízo. Fico muito satisfeito que o senhor leve o livro. Botei. Ele ficou tão satisfeito que o cartão dele caiu. Ele perdeu. Aí foi a menina da biblioteca, disse, olha o cartão, não sei o que, ele saiu. Disse, nunca vi coisa parecida. Eu digo, gosto disso. Alvíceras para você. Sabe? Porque tá certo, a gente faz os livros, gasta, mas muitas vezes a pessoa está tão interessada e eu vi que vai trabalhar aquilo dentro da pessoa. Sim, claro. É como eu faço de vez em quando com o meu livro Mal de Alzheimer, e o que é e como prevenir. Mas a gente tem tanta coisa para conversar que eu vou passar para você a última revista. Isso. Obrigado. A última revista cultural Gente da Gente. Tá certo. E essa revista foi assim, o lançamento foi maravilhoso, foi lá no Hotel Jatiuca, eu botei em tudo quanto eu vi isso, só que eu não estava aqui nesse dia, né? Mas eu vi toda então, a da capa tem a nossa querida Marilma Torres,
E tem assim, sabe, Ari, os escritores são vamos que ler e vamos fazem, fazer um comentário, que eu gosto de fazer uns comentários. Né? Sabe, Tá essa revista. Tem gente que escreveu do Rio de Janeiro, tem gente que escreveu de Sergipe, e assim vai. Ótimo. E passo para você Muito também, obrigado. porque se você é o Dom Quixote das poesias, eu não sei o que é que eu sou das letras. Porque sem dinheiro, sem nenhum apoio, que também não estou fazendo queixa, não. Acho que a gente tem também que coçar o bolso. As pessoas que querem escrever também têm que coçar o bolso. Tá certo. Aí nós fizemos, essa já é a 5ª revista, e nós fizemos já o jornal número 2. Muito bem. Número 2 sobre cultura. Inclusive, o diagramador é o João Lemos, é um cara fantástico. Abraço, João Lemos. Ele diagrama para a gente, eu já dou tudo escritinho para ele, ele vai lá em casa, diagrama como eu quero. E aqui tem um poema, que ela vai vir aqui, da Miriam Monte, que eu não vou ler, porque eu vou tomar a entrevista do Ari com outra pessoa. Ela escreveu O Cravo, a Rosa e a Estatística. Foi Miriam Monte. Um espetáculo. Tem também o meu sobrinho, Fernando Bulhões, que escreveu sobre os antepassados. Ele é muito dessas coisas de saber quantos pais tem, quantos avós tem, quanto não sei o quê. E foi muito interessante. Como não poderia deixar, nós homenageamos a guardiã do ABC das Alagoas. Quem é? Muito bem. Gisela Pifão. Eu passo para suas mãos, porque sei que você... Muita gente usa jornal para embrulhar as coisas. Não tem problema. Leiam. É fonte de pesquisa. Não você guardar, porque isso é fonte de pesquisa. Fonte Cláudia, de pesquisa. O número 1, eu não tenho mais para lidar, porque os que eu tenho já são da minha... Da minha... Como é que se diz? Para eu guardar, né? Sua estante. Do meu acervo. Acervo, olha, esse é o nome. Quase não saiu o nome acervo. E... Cláudia, eu queria falar um negócio. Você falou uma coisa muito interessante aí sobre a gente custear os nossos trabalhos. Certo. Todo o meu trabalho, eu tive uma coisa muito interessante. Tem um aqui que eu não posso esquecer isso nunca, porque se tem uma palavra que eu gosto e amo essa palavra, é gratidão. A gente deve ter gratidão com as pessoas. Às vezes aquela pessoa fez um punhadinho, uma coisinha por você. Talvez você não vai fazer para ela, você vai fazer para outro, porque você plantou, você fez a corrente. E esse livro foi o primeiro livro infantil que eu ia fazer, o primeiro livro foi um contozinho, que foi A Jangada Lenira e o Sol. Leia! Não, mas é um livrozinho mesmo, que já está esgotado. Foi um livro, né? Para criança foi um primeiro. Esse rapaz é Luiz Alberto Machado. Ele se intitula Tio, não me lembro o quê, mas ele faz um trabalho maravilhoso aqui para criança em Maceió. Esse rapaz custeou 100 livros para mim, sem eu pagar nada. E outra coisa, ele fez a festa de lançamento para o livro dele, junto com o meu. Traga seu pessoal para cá que a gente vai ficar junto. E não quis um tostão. Quer dizer, um negócio desse, dentro de Alagoas, é difícil. E não é dinheiro público. Não, e o nosso conhecimento foi bem pouquinho. A outra foi Colecionador de Sonhos. Era um livro que eu estava fazendo de entrevista. A primeira entrevista que abre, foi com o eu Jorge fico Amado. Cobrando os livros dele. Ele só me mandou 4. Está faltando um, esse é meu. Tá certo. A primeira entrevista foi com o Jorge Amado. A gente fez aqui, que o meu primeiro livro foi prefaciado por ele, foi O Véu do Vento. Teve uma menção honrosa pela Academia e a CEAL, antigamente, ela lançou o livro. Olha, caro telespectador, vocês veem como é fácil entrevistar Ari. Vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco com mais livros, mais cultura. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça.
Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Caro telespectador, caro internauta, voltamos nesse papo maravilhoso com Ari Pedrosa. Ari, você estava falando sobre um poema seu quando nós fomos para o intervalo. Você lembra qual foi? Porque já conversamos tanto no intervalo. Quando eu terminei no bloco anterior, eu falava do O Véu do Vento, que foi o meu primeiro livro, prefaciado por Jorge Amado. Eu estava com 16, 17 anos, estudava na Escola Técnica Federal de Alagoas, estava começando a devorar a obra de Jorge Amado, né? Nisso eu entro no São Luís e vejo naquele canal 100, aí bota Rio Vermelho, número 44, CEP 40.000, Salvador, Bahia, era o endereço de Jorge Amado que eu copiei na mão. Fiz uma carta para ele à mão, né, e com alguns poemas. Ele me manda Seara Vermelha, dizendo que tinha adorado os poemas e tal, e daí a gente começou um trabalho de todo final de ano. Eu mandava carta, se tinha um prêmio eu mandava, se tinha uma coisa. E terminou aqui foi o centenário de Jorge de Lima, estava aqui na Praça Sinibu, ali na UFAL. Ele ia dar uma entrevista, uma palestra, né, que ele dizia que não dava palestra, ele ia conversar. E nisso eu consegui, Marcos Farias, Rosalvo Acioli, Norton e Marcondes. A gente estava bem pertinho porque os meninos tinham uma coluna no Jornal de Alagoas e eu pegava uma carona, né, nessa coluna. E cadê eu ir conversar com o homem? As pernas prenderam, aí os meninos, você não escreve, é a mesma coisa, chega lá e fala com ele. Pronto, falei. Seu Jorge, aí eu trabalhava no Banco Nacional. Jorge, parece até... Seu Jorge, aí eu entreguei a ele um folhetim que eu fiz em pele de ovo, o Banco Nacional patrocinou com 2 poemas. Ele disse, eu não já recebi isso, dobrou e botou no paletó branco dele e me deu as costas. Nisso ele se lembrou de alguma coisa e se virou e disse, epa, vem cá, Zélia, o rapaz de Alagoas que meteu o pau no teu livro, Anarquista, graças a Deus. Eu disse, epa, fiquei vermelho. E foi mesmo? Hora? Não foi só um lembrete para ela, né? Aí ela chegou e disse, dona Zélia, olha, é o seguinte, o que eu queria que a senhora, no Anarquista, graças a Deus, trouxesse para o Brasil o que era o anarquismo, principalmente o anarquismo que seu pai adorava, o anarquismo cristão, o anarquista humanista, que foi Tolstói, que foi Jesus Cristo, que foi Gandhi, não o de Bakunin, que entrou por aqui pelos sindicatos, né, que entrou é a lei do seguinte, se você não aceita o que eu disse, eu meto o cacete e você vai aceitar. E o humanismo ele é muito lindo, ele lhe convence pela palavra, sem lhe tocar uma unha em você. Ele lhe derruba pelos seus argumentos. Se você tem argumento, você vence. Quer dizer que além de você fazer verso, você lê muito. É um pouquinho, né? Uma cultura, maravilhosa. E nisso eu dizendo a ela, faltou, Zélia, você falar disso. Não estou dizendo que você não falasse, que também foi histórico. É histórico. É o que fez esse país também. É o que mostrou a posição política do outro lado desse país que viveu aqueles momentos muito tumultuados, né? E teve pessoas que se usaram disso, né? Faltou a senhora também falar desse lado que era lindo, né? Aí disse, olha, só você e um rapaz da França que falaram alguma coisa parecida, o resto foi só tapinha nas costas, né? Já me senti em casa, Zé. Disse, agora estou em casa. Disse, seu Jorge, eu tenho um livro para o senhor prefaciar. Disse, primeiro, Jorge está no céu. Aí eu digo, olha... O que eu já faço aqui nessa província, um menino de 23 anos já é uma coisa suspeita. E se eu lhe chamar pelo segundo nome, eu sou réu, confesso. Mas se você é do meu, diga o que é que você quer. Eu digo, eu quero que o senhor prefacie meu livro e eu quero fazer uma entrevista, só 10 perguntas. Meu filho, olha, agora não dá, porque eu estou, né? Você não escreve para mim? Mande tudo que eu respondo. Certo. Aí se despediu tudo, mandei meu livro. Em 15 dias chegou o livro e a entrevista com Jorge Amado, que abriu o Colecionador de Sonhos, que na época o presidente era Joaquim Brito, da Eletrobras, e patrocinou esse livro, né? Era a Eletrobras mesmo que patrocinou esse 10º livro meu, né? Então, ao total, são 23 livros, porque teve muitos livros que foram... Você já tem 23 livros? 23 livros com o que está na editora agora, Açoite, né? É um livro que tem lá. E alguns poemas que eu falei aqui para vocês
fazem parte desse livro. Esse livro ele é dividido em... Açoite, ele é dividido em tiras, o ar e a pele. Muita gente me criticou para um livro de poema eu usar o nome açoite, que é pancada, né? Que é chicote. Mas eu digo não, a minha palavra ela tem que funcionar assim, para em alguns temas eu acordar você que está lendo. Como é que é? Linha? Ele é linha, tiras, que é do chicote, né? Estalo e corpo. Porque quando o chicote bate, ele dá o estalo e bate no corpo. Né? São as 3 partes divididas. Umas são pensamentos, né? São 23 pensamentos, o outro são poemas que eu vou desenrolando, eu vou fazendo esse livro. E a outra parte eu entro com essa parte do raineto, o que eu consegui fazer. Tem uma inovação com 5 meninas que são da confraria Nosso Poeta, da qual eu faço parte. Nós fizemos versos a 4 mãos. Elas davam o título com 10 estrofes. Ela fazia a primeira estrofe, eu fazia a segunda. Eu fazia a primeira até completarmos 10. Mantemos essa linha com as 5 meninas. E eles estão no livro. E a gente pensou que isso não ia dar certo. Mas deu muito certo. E outra coisa, não foi feito assim, tete a tete, não. Foi um num canto, outro no outro. E deu muito certo. Viva a internet. Foi muito bom, ficou muito bom os poemas. Ari, como é que fica a minha amiga Virgínia Márcia, que está nos ouvindo, nos vendo, que lhe aguenta 36 anos? Muita paciência, como é que fica diante desse escritor que não para de escrever e você deve ficar trancado quando escreve? Eu tenho uma coisa que até uma prima minha lá de João Pessoa, Vânia Pedrosa, ela me disse o seguinte: ô primo, toma um chazinho de camomila, não porque dorme. de madrugada vai já ver que é você mandando alguma coisa e eu gosto de trabalhar na madrugada. Durmo, parece agora aposentado, durmo durante o dia e à noite, pronto, todo mundo está dormindo dentro de casa, a casa é um silêncio, é um cemitério realmente de silêncio, aí eu começo a trabalhar e as minhas ideias e começo a pensar... Aí as suas ideias fazem barulho. Eu ando sempre com a caneta e um bloquinho, porque eu vou sempre anotando algumas ideias, né? Algumas coisas que me surgem na rua, eu gosto do dia a dia, eu gosto de ver as coisas. Né? Isso, eu acho interessantíssimo, sabe? Aí me flagraram ali fazendo mandando alguma coisa para o diretor. Ari, eu acho interessantíssimo as pessoas assim que não dormem e aproveitam aquele momento de não dormir de uma maneira positiva, escrevendo, fazendo poesia, porque eu não durmo também. Eu, quando for dormir, é tarde, e não durmo durante o dia. E eu tenho uma cadeira preta no meu quarto, que eu já estou escrevendo sobre a minha cadeira. Porque a minha cadeira ouve meus sonhos, a minha cadeira ouve minhas reclamações, a minha cadeira ouve as minhas tristezas. Então, ela merece e fica quieta, muda, nada disso. Não atrapalha. Então eu tenho que fazer um ode para a minha cadeira. E aqui eu tenho uma caneta que é o microfone. Coisa mais linda do mundo. Jucá Santos que me deu. Obrigada, viu, Jucá? Ele trouxe da Europa para mim. Muito bem. Mas, continuando, você gostaria de falar agora sobre qual dos 28 livros? Como eu estava falando com você, eu quero falar um pouco desse Açoite, né? Sim. Desse livro, porque é o livro que eu estou mais entusiasmado, né? E tem uma coisa, esses poemas que eu estou lendo aí para vocês, muitos deles já estão no Açoite, né? Eu queria ler Perfídia para vocês. Tem um olhar perdido... Peraí, Perfídia. Perfídia. De Ari Pedrosa. Tem um olhar perdido, inconfiável. Tens um olhar traiçoeiro, impenetrável. Tens um olhar intrigante, irresponsável. Tem um olhar mudano, intragável. Tens um olhar ressacado, indomável. Tens um olhar apaixonadamente amável. Esse está lá no Esse nosso não é livro. um açoite. Esse está na parte do estalo no ar. No estalo no ar. Ele tá nessa aí você partezinha. dividiu... Porque o meu livro, eu sempre faço todos eles, você vai notar isso, a não ser os infantis. A primeira parte, ele é o introspectivo do poeta. O que é que eu estou sentindo realmente? O que é que eu estou... Né? A outra parte, eu sempre, ou de uma parte sensual, ou de uma parte mesmo ao lado das mulheres. Estou sempre falando lá. E a outro lado, que eu sou também muito revestido, o lado político.
é um dos poemas políticos. Eu fiz parte do Sindicato dos Urbanitários, né? Estava muito à frente lá do meu grupo, quando era do grupo Eletrobras. Você era do grupo do Roger ou do outro lado? Não era bem do outro lado, né? Que era os urbanitários. Não tinha lado, não, porque quando a gente... Hoje eu faço parte urbanitário. Eu estou confundindo com a FACEAL. Com a FACEAL. FACEAL, que também faço parte da FACEAL. Hoje sou o presidente do Conselho Fiscal. Um abraço, né? Roger Lima, que é o grande mestre. E tivemos muitos embates lá por chapas, né? E a minha chapa sempre foi do lado do sindicato. Eu já fiz várias palestras lá, na época que o é. Roger era diretor não sei de que lá. Diretor financeiro. Diretor financeiro. Administrativo. E hoje ele está na LBA. É. Que LBA? Cruz Vermelha. Cruz Vermelha. E a gente já vê as mudanças. Você me desculpe eu dizer, né? Não, mas quando a gente passa pela Cruz Vermelha ali de frente, o shopping antigamente Shopping Maceió, hoje Shopping Maceió, você passando, você já vê a diferença do prédio da Cruz Vermelha. Roger, meus parabéns. Os embates que nós tínhamos lá era na hora das eleições, depois isso acabava. Porque coisa de político. A FACEAL é de todos nós, né? É a aposentadoria. Hoje eu estou usufruindo dela, né? Além de ser diretor do Conselho Fiscal dela, estou respondendo nessa transição, que nós estamos passando uma transição, né? A Equatorial está juntando com as quatro fundações que ele tem, né? Que é a do Piauí, do Pará e de Piauí, Pará e Maranhão. E Alagoas vai fazer parte. Então vai ser um grupo só, né? E a gente parece ser a segunda ou a terceira particular do Brasil. Grupos de fundação, você vê como crescem as coisas, né? Quando se juntam os esforços. Né? Ainda bem que eles não derrubaram esses grupos. Não, mas porque hoje eu acho que é uma realidade do país, a aposentadoria, você tem um outro plano de aposentadoria. É realidade, não há que se fugir. Tem que ter. Né? Não pode acabar com isso, porque o INSS está aí, vocês estão vendo, né, a situação. Então você tem que ter e incutir nos jovens hoje essa vontade dele pensar no futuro. Né? Isso, certíssimo. E, então, esse livro, nessa parte que você fez, foi a primeira parte, esse poema que você fez, não é? Depois. Agora, esse ainda vai ser lançado? Vai ser lançado. Ele foi já, a minha editora é aquela João Escotec de São Paulo, né? Isso já estou há 15 anos trabalhando com ele. Eu estava conversando aqui em bastidores com Cláudia, eu gosto de ir lá porque... Eu falo tete a tete com eles, porque o que eu consigo de baratear o livro é para o leitor, né? Eu quero trazer para o leitor. Não tenho ajudas de terceiros, só essas ajudas que eu lhe falei que teve. Isso não é demérito, nem quero ganhar ponto com isso. Eu gosto, então eu invisto. Eu invisto naquilo que eu gosto. E quem quiser adquirir esses livros, faz como? Pronto, você pode encontrar ele naquela banca de revista e CIA do antigo Iguatemi. Estão lá. Só ir lá e você vai adquirir. Lá. Estão. Dizer o nome. Então, se você quiser ver algum dos livros e comprar dos livros, os mais recentes. Eles estão lá. Do Ari Pedrosa está na banca de revista do antigo Iguatemi. É porque é importante. Ele fica perto da CIA ali, né? Só tem uma. E outra coisa, eu quero exaltar isso dela, porque são poucas as bancas de revistas que fazem isso. Você tem uma lei municipal, que eu ficava muito revoltado com isso, que ela tem que ter, as livrarias que vêm de fora, que estão aqui, ela tem que ter mais ou menos 5 a 10% de escritores da casa, que não existia isso. Você tinha que levar seu livro tinha que ir para São Paulo, tinha que colocar um currículo para ver se ia ficar em consignação para vender. Nunca fiz isso porque eu não concordava com isso. Eu achava que era um desrespeito aos artistas da terra e aquela pessoa que escreve, que faz arte em Alagoas. Eles têm que respeitar que eles estão na nossa terra. Gente, além de intelectual, ele é politizado. Vamos para mais um intervalo e voltamos com mais livros, mais cultura de Ari Pedrosa. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água,
porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Caro telespectador, quase não sai. Caro telespectador, caro internauta, muito obrigada por continuar nos assistindo. Porque assistir Ari Pedrosa é uma aula de, vamos dizer assim, de que a pessoa tem que ter força para fazer o que quer. Porque hoje em dia a cultura, nós, povo, fazemos e com o nosso dinheiro. Eu vou te contar uma coisa. Eu acho, sabe, Ari, que já desviando um pouco da entrevista, eu acho que o governo poderia dar mais atenção. Mas se não dá... Vamos à luta. Vamos à luta. Vamos oferecer cultura ao povo para poder o povo reivindicar. Sim, porque se ele não conhece, como é que ele vai reivindicar? Então a gente tem que dar nossa parcela também. Ah, mas eu pago imposto, eu pago isso, eu pago aquilo. Sim, todos pagam. Isso aí. Mas não paga o conhecimento. E um povo politizado é um povo perigoso, não é? Então deixemos isso para lá e vamos continuar com Ari Pedrosa, que é o Dom Quixote. Segundo Diógenes Tenório, né? Um abraço para o Diógenes. E agora, você vai nos brindar com o quê? Aí eu queria, antes disso, que você nos dissesse a quantas instituições de cultura você pertence. Cláudia, pode ser você até achar uma brincadeira, mas como eu vivia muito preso, né, na minha empresa, auditor, viajando muito, e o meu mundo literário era a Eletrobras, porque eu vendia meus livros lá mesmo para o pessoal. Era eles, cheguei a 23 livros, não foi assim à toa. Foram eles que compravam os livros e me davam mais ou menos 60% a 70% do outro livro, porque eu guardava o dinheiro, ainda faço isso, guardo para o outro livro, porque o custo é caro de livro e tudo, e você tem que fazer isso. A primeira instituição que me chamou aqui para participar foi a Associação Alagoana de Imprensa, na qual fui até bibliotecário dela, né? Tomei conta da biblioteca lá um tempo. Depois eu entrei, depois teve a Academia Palmeirense de Letra, nossa amiga Isvânia, isso, né, me colocou lá. Grande né? mulher. Pronto, eu sou sócio correspondente de lá, né? E faço parte da Confraria Nosso Poeta, que fazemos um trabalho de rua, de hospital, de praças, isso levando o que você diz, né? Dando cultura ao povo, né? Perdemos muitas vezes nossos sábados, nossos domingos. O grupo, você entra na internet, tem 2.000, mas trabalhando mesmo só tem 30, 40. É os que vão mesmo para a linha de frente, né? Tem 5 rapazes que começaram essa ideia, né? Se mantém e nós temos como mentor, né? Esses 5 rapazes, né? E nós acompanhamos ele. E eles me deram muito, não dei nada a eles não, eles me deram muito, porque eles me trouxeram para o mundo de Maceió, de Alagoas. Eles trouxeram o meu mundo, como eles diziam, você é muito conhecido lá fora, que alguns prêmios, eu ganhei alguns prêmios, alguma coisa, mas aqui muita gente não me conhecia, né? Por quê? Porque eu só vivia naquele mundinho mesmo, né? Agora é que tem que botar o pé na estrada mesmo e estou fascinado com isso, né? Estou cada vez mais com novas ideias na cabeça de fazer esse trabalho, né? E eu queria só mostrar para o telespectador, a gente não pode ler porque não dá tempo, isso tudo é o currículo dele. E aqui dentro estão os prêmios que você ganhou, que você agora vai tentar nominar, se não quiser ler, porque olha, organizadíssimo. Ele está sendo tão elogiado porque ele mandou um currículo maravilhoso, com tudo que se pediu. Você é miudinho assim? Não, porque Desculpe perguntar se é miudinho. Se a gente começa a fazer as coisas, fica mais fácil para a gente, né? Até para a gente procurar, para a gente ver a coisa.
Tem gente que na desorganização é muito mais organizada do que os miudinhos, né? Mas eu não sei trabalhar se eu não sei arrumar minha... Isso é, gente... Isso é coisa de trabalho. Isso é coisa de auditor. É isso que botam na cabeça da gente, a gente aprende, né? Nós fizemos lá uma auditoria com o nosso amigo Gilson, que foi o nosso chefe na época. O principal pensamento daquela auditoria era o seguinte: nós não somos punitivos, nós somos educativos. Nós chegávamos para o auditado e mostrava a situação para ele e tudo, e aí tem que ir para o diretor, para o presidente, né? Muitas vezes a gente via que não era culpa, era talvez de uma norma mal feita, que a gente tinha que refazer junto com eles. Você vê que nessa empresa, uma empresa grande, uma das maiores do estado, tinha pessoas que eram auditadas, pedia para a gente fazer auditoria lá, porque sabia que quando a gente saía, a gente deixava tudo organizado para eles, né? Agora, você não leu todas as suas associações de cultura que pertence. Eu vou ler. Você pertence à loja Perfeita Amizade de Alagoas, que é uma loja maçônica. Não, olha, isso aí eu tenho que fazer uma observação. Eu fui luto, né, como chamam, né? Batismo de loja, mas não consegui, não fui à frente. Meu filho agora... o ano passado ele faz parte de uma loja maçônica, né? Eu me lembro agora, de dezembro, a gente foi uma festa branca que se chama, e meu pai chegou ao grau 33 da Perfeita Amizade, né? Aí o pessoal dizia, o pai chegou ao 33, o filho já está dentro, e você está fora. Eu dizia, movimento literário de afirmação. Isso foi um primeiro grupo que nós tivemos. Grupo Tempo. Pronto, foi o primeiro... Grupo Asas do Vento Literário. Academia Anapolitana de Filosofia, Ciências e Letras, em Anápolis, Goiás. Federação Brasileira de Entidades Trovistas. Grupo Alec Literário, Mato Grosso. The International Academy of Letters of England. Tereza Pereira, ela fez um concurso em 2094, escolhendo 100 poetas novos do mundo. E um poema nosso foi classificado, né? Eu trouxe até ele aqui. Não trouxe. Ele foi classificado fiquei entre os 100 poetas novos do mundo. E saiu uma antologia que correu o mundo, né? Isso foi em 1984, com a Terezinha, que ela... Aí, com isso aí, me deu a cadeira nessa academia aí deles, né? Isso. Você trouxe o poema? Não. Trouxe não. Pena, não. Quer dizer que você é correspondente dessa Academia Internacional de Letras da Inglaterra, do Clube de Trovadores Capixabas, União Brasileira de Escritores, São Paulo, Associação Alagoana de Imprensa, Federação Brasileira de Alternativas Culturais, Academia Palmeirense de Letras, Ciências e Artes. Muito orgulho. E em breve... vamos ver como é que o grupo analisa. Não, ele será na sua análise, a análise de vocês. Né? Será da Academia Alagoana de Cultura. Eu espero, porque o currículo dele é uma lindeza. Né? Então, ele tem esses prêmios. Se eu for ler aqui, acaba a entrevista. Sabe quantos prêmios aqui? Vem, que ele colocou, porque às vezes a gente esquece, né, Ari? Eu vou botando lá para não... Meu Deus do céu. Já tem 34 prêmios e tudo organizado ele colocou. Já tem, gente, 36 e fora os contos, que ele também... você escreve contos também? Ganhei um prêmio o ano passado da Academia Alagoanas de Letras, foi uma menção honrosa, foi com O Contrato. Isso é uma história de um colega meu, pediu para não botar o nome, então eu mudei o nome dele. Certo. Ele tinha um problema de um portão, que ele queria fazer um portão de inox, e ele disse que seria o melhor portão de Maceió. Nisso, há vários anos atrás, ele teve um infarto e me contou uma história. Eu juntei as duas, que esse rapaz tinha um infarto e ia para o Hospital do Coração lá na Gruta, e nisso ele entrou em coma. Quando ele entrou em coma, ele encontrou São Pedro. São Pedro pediu ordem, que aqui a coisa é organizada e tal. Mas, São Pedro, eu tenho que voltar, porque eu tenho que terminar esse portão. Será o melhor portão de Maceió. São Pedro, muito benevolente. E o diabo, eu peguei aquela parte ali do Ariano Suassuna, né? O diabo perto, dizendo, esse é meu. Deixa comigo que esse portão ele vai levar lá para baixo. E não sei o quê. E Pedro se impõe, pede ao diabo que fique parado, porque era um filho ainda de Deus, e merecia tudo que uma segunda chance.
Então esse rapaz volta. Quando ele volta, a primeira coisa ele manda chamar a mulher e pergunta, e o portão? Aí ela diz, deixa isso para lá, tu já tivesse um infarto por causa dessa história desse portão e tudo. Aí ele conta essa história. Diz, mulher, Pedro disse que eu voltaria. Agora, quando terminasse o portão, eu voltaria para prestar conta com ele. Então, pelo sim, pelo não, o pessoal fazia o portão de manhã, de tarde ele mandava o cara derrubar o portão, e assim ele vai vivendo e o portão não está pronto. Esse conto foi premiado em menção alta. É o contrato, né? O acordo. Né? É o acordo. Interessantíssimo, né? Porque geralmente quem faz poema pouco escreve assim. Eu tenho um livro, não está aí, é Gota Urbana, que são crônicas e contos, né? Foi um livro que eu juntei todas essas histórias com Jorge Amado e está tudo lá. E eu estou com 3 projetos em mãos, que é Açoite, que já está quase pronto, Cabua, que é um livro infantil para o próximo ano, tem Alagoas, Meu Amor, que são todas as cidades de Alagoas, e tem esse agora que eu estou fazendo só psicodélico, que é crônicas e contos novamente, voltando. Por que psicodélico? Foi os anos 70 que eu era rapazote e vivi muito isso, né? Aí eu me prendo mais àquelas historinhas do banco e uma parte será Baú do Auditor. Por onde eu andei, por essa cidade, que eu vi cada coisa interessante que merece ser relatada, né? Então você foi bancário também? Fui bancário também no começo da vida. Porque naquela época dos anos 80, os empregos maiores que nós tínhamos eram os bancos particulares. Isso, né? Isso foi maravilhoso para mim, que eu aprendi a lidar com pessoas. Tem historinhas interessantes do Banco Nacional, que eu fui, né? Tem umas 5 ou 6 histórias lá que quiseram testar a minha personalidade e eu relato, né, com bastante orgulho, porque aí foi o ensinamento que seu Pedrosa e Dona Quitéria me deram. Aí eu pergunto assim, você lembra, aqui tem, né, o nome de todos os livros que você já publicou? Só pescando. Aqui tem, não tem? Tem todos. Olha, tem todos. E esses livros todos estão lá naquele... Não estão, porque é o seguinte, são o quê? São mais ou menos 30 anos, 40 e poucos anos de literatura que eu faço, né? Desde 12 anos, né? Então é o seguinte... Qual foi seu primeiro livro aos 12 anos? O primeiro livro foi Momentos, e o outro foi Voo Utópico, não são publicados. O outro foi Voo Utópico, que ganhou em 79 um prêmio da Academia Alagoana de Letras, muito elogiado por Anilda Leão. Mas era um livro totalmente, eu estava com as cabeças era um livro totalmente concretista. E eu não queria entrar, depois eu não queria mais desenvolver essa... Não é feio, a coisa é bonita, mas não fechou comigo o concretismo, né? Eu digo, não, eu tenho alguma coisa de concretista, eu boto, mas eu digo, não, eu quero estar livre de escolas literárias. Eu quero fazer o que tem eu tenho o Véu vontade. do Vento. Esse aí foi um livro prefaciado por Jorge Amado, né? Jangada de Papel. Está fazendo 30 anos esse ano, foi prefaciado por Hernando Nero. O Pescador de Sonhos. Poesia. A Jangadinha, Lenira e o Sol. É aquela historinha do meu amigo Machado, que eu falei, né, para vocês. Pintando o Sete. É um livro infantil. Não, pintando não, Pintado. Pintado o Sete O Sete é infantil, né? É infantil. O Veludo da Uva. É o Rainetos, quando eu mostro a vocês. Aí tem um jogo nesse livro. Ele tem um jogo A primeira parte é só sobre os vinhos, todos os vinhos. E a outra parte é uma guerra entre o bem e o mal. Quando eu falo o ódio, aí eu falo do amor. Eu sempre fazendo esse jogo. Vamos, porque são tantos livros que nós não vamos ler. Eu deixo aqui para você suas últimas considerações, o que você quer dizer para o nosso público, em poucas palavras, porque já está o nosso tempo, a gente conversou tanto que não percebe. Cláudia, eu sinto muito honrado em participar do seu programa, sempre achei que era um programa muito ativo dentro da cultura e dentro da vida alagoana, né? E eu fiquei muito honrado de ser chamado para participar aqui, eu acho que é o primeiro programa do ano, né? Estou muito contente com isso aí e só agradecer, né? E que você tenha muita força para continuar, você e outros cavaleiros que nós temos aqui dentro de Alagoas que fazem cultura. Muito obrigado. Eu agradeço à TV Assembleia deste espaço, agradeço aos que trabalham comigo neste momento e agradeço a você por esse lindo bate-papo. Até logo.